Boa noite a todos. Vamos com muita alegria e gratidão pela nossa querida Casa de Emmanuel, que nos dá mais essa oportunidade de iniciarmos essa tarefa do bem, desse estudo, toda segunda-feira. Hoje, a nossa irmã Selma vai fazer a leitura e o debate do estudo do capítulo... Espera aí que eu esqueci de cabeça. Capítulo 68 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, como de costume, quem faz o estudo também faz a nossa prece de abertura. Então, convido a Selma para fazer a prece. Então, vamos fechar os nossos olhos em agradecimento ao Altíssimo por mais essa noite que estamos aqui reunidos em nome dele, do nosso Pai, para aprendermos e estudarmos mais o seu Evangelho e tentarmos colocarmos em nossa prática do dia a dia tudo aquilo que estamos aprendendo. Que assim seja, Senhor, fique conosco, que muito precisamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Compartilhar a tela aqui. Capítulo 68, que fala além túmulo. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Quem disse foi Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Então, a Emmanuel diz aqui para nós: teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Essa primeira parte que está sendo dita aqui, quer dizer, é bem interessante porque fala assim, na própria Bíblia, não é que Paulo diz que se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, não é? Porque existem muitas vertentes religiosas que elas não aceitam, né, a questão da reencarnação ou ressurreição, que ressurreição somente foi de Jesus, né? Somente o Cristo teve essa capacidade, digamos assim, da ressurreição, né? Que o homem não poderia ressurgir no mesmo corpo, né? Isso porque é uma visão material, né? Porque não está se vendo ainda como espírito, né? Mesmo sabendo que nós não somos só corpos, né? Há muitas vertentes religiosas falam também de alma, mas na hora de se falar em ressurreição, eles não colocam na situação do espírito, né? Da alma, mas o corpo, né? Como que a pessoa não pode voltar no mesmo corpo, né? Quer dizer, e não tem alma. E também há aquelas que, como ele diz aqui também, algumas acham que você morreu, fica naquele sono até o juízo final. A pessoa fica dormindo lá até chegar o momento final, o juízo, né, que eles chamam de juízo final, para depois estar junto do reino dos Deus lá com os escolhidos. Existem muitas teorias com relação à questão da pós-morte, né, do corpo, né? Que uns acham que acabou, morreu, são os materialistas, os ateus, que acham que não existe nenhum Deus, que morreu, virou poeira, virou estrelinha, ou seja o que for, né? Existem aqueles também que acham que quando o corpo se desfaz e se junta ao cosmos, né, fica uma coisa só. Tem muitas teorias com relação a isso, né? Existe a questão que eu vejo assim também muito da interpretação, né, com relação aos escritos sagrados.
muitos assim, fazem uma interpretação muito ao pé da letra ou de acordo com o seu entendimento mesmo e acabam deturpando um pouco a questão de punições, né? da alma, das penas eternas, de como é a morte, né? Justamente por falta de conhecimento um pouco com relação ainda se tratando de morte, né? Que ainda é um mistério, como se fala. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse parágrafo? Muitas religiões precisam dar interpretações, né, de acordo com aquilo que ela quer passar, né? É comum, na maioria das religiões cristãs, por exemplo, dar uma conotação a Jesus de um ser especial, né? Muito coloca Jesus como sendo Deus, né? Aquela questão de que Jesus e Deus é a mesma coisa. E aí, dentro dessa divindade de Jesus, é preciso que essas interpretações convirjam para esse entendimento. Já que na doutrina espírita a gente entende que não, a gente entende sim que Jesus é especial, mas não porque foi criado por Deus como uma criatura especial diferente de nós, e sim porque ele já trilhou, dentro do seu merecimento e do seu esforço, um caminho mais rápido, ou até, falei mais rápido, mas na verdade não tem como a gente saber, né? O tempo que né? ele, mas certamente ele já chegou num ponto muito mais elevado do que o nosso, e por isso ele se torna especial. Mas não porque ele é diferente, não porque ele teve benefícios, não porque ele foi criado de uma forma diferenciada, assim como a gente também não acredita em anjos, né? Não da forma que a maioria das outras religiões colocam também como sendo seres criados de forma especial, já de forma perfeita. E sim, né, a gente até acredita em anjos, mas de forma figurada a gente coloca espíritos de luz, né, espíritos que estão muito acima de nós, como sendo esses anjos, por estarem muito mais elevados e estarem num padrão muito melhor de moralidade. A gente nem consegue enxergar eles como semelhantes a nós, mas na verdade eles foram criados e por méritos, pela evolução, já se encontram mais à frente de nós. E a mesma coisa para o segundo parágrafo, quando ele fala dos locais, né? Porque no momento em que você diz que não existe reencarnação, você tem que dar um destino para os espíritos, né? Porque eles dizem que não existe reencarnação, porém eles acreditam na vida após a morte, né? Não são materialistas. Morreu, acabou. Então é preciso dar uma destinação eterna para todos esses espíritos que morrem. E aí é da onde vem surgindo os locais que cada religião vai criando, seus locais aí de punições eternas ou de gozos eternos, de acordo com a necessidade da interpretação que é pregada dentro daquele templo religioso. Descanso eterno. Cada um vai adaptando. Exatamente. Mas tem um detalhe que está num dos livros do André Luiz, eu acho que aí a vida continua, que uma católica, que é uma das figuras principais do livro, né? Ela é católica e ela chega no plano espiritual e ela primeiro que ela não sabe ainda que morreu, que é tudo igual, tem rua, tem casa, é uma cidade. Mas com o tempo a verdade vai chegando e aí tem lá ela vai, né? Mas ela mesmo assim fica meio em dúvida e tal. E ela é católica, até que um mentor lá fala para ela: poxa, se você prestasse atenção na sua religião, você já teria aprendido alguma coisa, porque vocês oram para os santos. Pô, se você ora para o santo, é porque ele está vivo, ele existe. Pô, se ele pode te ajudar, ele foi uma pessoa como você, é mais ou menos isso. E às vezes os católicos não se dão conta disso. E às vezes eu converso com alguns católicos e eu falo isso para eles, ficam acima. Vocês estão orando pela irmã Dulce, por exemplo. A irmã Dulce é uma santa, né, que eu adoro essa irmã, né, a vida dela, a história dela. E eles têm ela como santa e oram por ela, para que ela ajude eles. Então, ela não virou poeira, nem sumiu, nem está dormindo, ela está lá ajudando todo mundo. Então, vocês eram para prestar mais atenção nisso. É mais ou menos isso. É interessante. Exatamente. Na Igreja Católica, né?
Porque o católico também acha que vai dormir para o juízo final e a irmã Dulce não está dormindo. Não é? Madre Teresa de Calcutá. A irmã Dulce está lá com o Flávio, né, Flávio? Fala aí. E quanto à ressurreição, entre aspas, aí, né, que a gente sabe, né, de Jesus, né, o Espiritismo coloca bem a parte científica nossa, né, para a gente o que realmente aconteceu com Jesus. Mas, como eles não têm esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, então ele coloca como ressurreição. E a gente sabe que Jesus Cristo, né, Cristo não teve a ressurreição, como eles colocam, né? Existe uma ciência atrás disso, existe um tratamento científico, né, pós-morte, né, vamos botar assim, de Jesus. Porque ele não morreu, né? A gente sabe que a vida continua. Mas ele ter voltado no próprio corpo, né? Pedro ainda desconfiou dele, né? E os discípulos também desconfiaram dele, né? No início não acreditaram muito, né? O retorno dele, né? Aquela visão que ele estava, né? Então o Espiritismo nos coloca cientificamente o que aconteceu, coisas que essas vertentes religiosas, como a Selma colocou, não têm esse conhecimento científico, né? Que também para a gente é muito difícil também, né? Você tem que estudar muito, adentrar muito na teoria, né, dos livros aí, porque realmente é muito complexo, né? Quem fala muito dessa parte de científica mesmo é o Divaldo, e às vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, eu fico meio voando aí quando eu assisto palestra científica do Divaldo. É complicado pra caramba, é muito profundo o conhecimento do Divaldo e é muito confuso e profundo o nosso entender científico da doutrina espírita, né? Do que acontece, que é coisa natural. Mas, para a gente ainda, a nossa inteligência ainda é um pouco limitada, né, nesse tipo de entendimento, entendeu? Exato. Helder, só para te avisar, você deve estar me ouvindo, mas eu tive que fechar o seu áudio porque fez um barulho aí que estava... Aí, se você precisar falar de novo, você vai ter que ativar o seu áudio, tudo bem? Só para te avisar. Glorinha também estava dando um retorno. O corpo de Cristo não era um corpo material como o nosso, era um corpo que ele trabalhou, era um corpo fluídico, que ele levou muito tempo trabalhando para que pudesse até morar aqui na Terra e ver tal a grandeza do espírito, né? Que ele jamais poderia encarnar num corpo material como o nosso, jamais. Ele preparou um corpo especial, chamado corpo fluídico, né? Durante muitos anos, mas muitos anos, e através desse é que ele fez a entrada aqui na Terra. A gravidez de Maria foi toda espiritual também. Não foi a gravidez física, igual das mulheres, né? Enfim, isso aí da existem Terra. muitas controvérsias com relação a essa história do corpo de Jesus. Ele era fluídico, que ele era material ou não, né? Então... Não, tem controvérsia, sim. Tem controvérsia, sim. Eu sei. Eu acredito que ele tinha um corpo físico como todos nós, ele sangrava, ele sofria, ele sentiu todos os martírios da crucificação. Quando ele ressurgiu, ele já não tinha mais o seu corpo físico, é claro, porque perece como todos os corpos aqui da Terra. E ele ficou realmente, ele foi... tanto é que logo que ele voltou, ele pediu para que não o tocasse, porque ele estava em fluido, ali, né, sem matéria. Depois ele ficou realmente materializado, né, que nós sabemos que o espírito pode se materializar através do ectoplasma. Ele ficou uns dias aqui para depois ele voltar, né, para o plano espiritual. Né? Mas, de qualquer maneira, é um ser especial que nós não somos. Tenha sido corpo material fluídico, é um ser especial. Não pode botar a morte dele igual a nossa. Ele teve que se diminuir muito para poder chegar aqui nas camadas mais primitivas daqui da Terra, né? Que é uma matéria muito densa. Os próprios espíritos, no estudo que eu estou tendo da Memórias do Suicida, os espíritos suicidas, quando eles vêm à Terra, eles sentem a densidade
daqui, da atmosfera da Terra com relação ao plano espiritual, eles já conseguem sentir essa diferença. Imagina o Cristo, como ele tem que se diminuir para isso. Entendeu? Isso aí é outro tema para outro debate. E não conseguiu ficar além de 33 anos, né? Não, o corpo realmente... Não dava, acho que não dava mais. Não dava mais. Pode falar. Depois, então, daquela ruindade da crucificação, aí mesmo é que ficou... Eu só vou fazer uma coisa, uma retificação aqui, não foi Pedro, tá? Foi Tomé. Essa questão do corpo de Jesus eu acho interessante. Eu faço uma analogia assim, independente se é fluídico ou se não é, mas levando em conta que o corpo dele é igual ao nosso de carne, né? Mas todos nós, né, temos corpos muito diferentes uns dos outros, né, dependendo exatamente da nossa evolução espiritual. Tem pessoas que têm extrema necessidade de como é que se diz? De carne, né, assim, de viciações, e tem pessoas que já têm um organismo bem mais leve, né, que consegue ter uma alimentação muito mais leve, e aquilo não necessariamente faz mal, né, o organismo consegue metabolizar melhor comendo muito pouco, tendo pouca alimentação, e são coisas que a gente, inclusive, consegue, durante a nossa vida, treinar, né? Mesmo quem tem um corpo muito necessitado de proteínas, você consegue, com o tempo, lógico que não da noite para o dia, fazendo exercícios que vão deixando ali o seu corpo com menos necessidade de carne, menos necessidade de comidas, principalmente comidas pesadas no geral, né? A gente consegue ir treinando, e isso com certeza acaba virando uma herança, né? Uma herança espiritual que na próxima encarnação você provavelmente já vai vir com menos necessidade se você praticou isso. E com certeza Jesus, sendo um espírito infinitamente perfeito, ele tinha ali o corpo, né, considerando que seja um corpo físico normal, o mais perfeito possível de se alcançar no planeta Terra, né? Com a menor necessidade, com tudo no máximo, né? Considerando igual o jogo de videogame, que você bota ali todos os atributos no máximo, Jesus tinha já sua capacidade plena e moral para escolher para conseguir formar um corpo físico aqui para encarnar na Terra com os atributos espirituais, né? Não atributos, quando a gente fala aqui de atributos não materiais, e sim espirituais, todos no máximo, né? Então, com certeza, o corpo dele, nesse sentido, era diferenciado do nosso, de estar ali 100% perfeito, né? Dentro da máxima perfeição que é possível atingir aqui no planeta Terra. Segue, Vitor. Vamos continuar? Uhum. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Quer dizer, a ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Quer dizer, ele fala que a inteligência humana hoje já permite... Quer dizer, nós estamos aqui há séculos, né? Somos almas seculares, não é? Então, nós já adquirimos mais entendimento, mais inteligência, e reconhecemos que existe a evolução aí dessa possibilidade, né, na questão do raciocínio, que ele fala assim, né, que a lógica, né, evoluiu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. É só estudar, como disse o Flávio. A gente tem muitas literaturas, muitos aí que vão pesquisando para começar a entender que não é bem assim. Fora os relatos, né, de muitos aí que estão, né, contando como foi a transição daqui da vida e a outra vida, né, que ele continua ali, né, que não existe a morte, é só apenas o corpo, né? Então isso tudo está tendo muitas informações que naquela época não existia, não tinha nem condição da pessoa entender isso, né? Era uma coisa assim muito absurda, ainda era coisas fantásticas, né? Tudo era milagres, quando hoje nós sabemos que
não são questões milagrosas, mas a ciência explica muita coisa, não é? Então, né, e o Espiritismo explica também muitas situações, muitas coisas que são tidas como milagres que Jesus fazia, né? Mas sim, pela sua própria condição de espírito evoluído que ele sempre foi, não é? Então, e aí que fala aqui que a ressurreição é vida infinita, quer dizer, ressurreição, até porque se usava esse termo, porque acho que se eu não me engano, na época que foi escrito, não existia a palavra, né? Não se colocava essa palavra reencarnação, então era uma coisa como se fosse uma coisa só. Então, ressurreição, na verdade, hoje, para nós, entendemos que é uma reencarnação, vida eterna, mas é vida de trabalho, né? Júbilo, criação na eternidade. Quer dizer, nós somos espíritos que estamos em constante evolução, em aprendizado. Nós jamais morremos, jamais vamos morrer como espíritos. Os nossos corpos, sim. Né? A nossa imagem e semelhança de Deus não é o corpo físico, mas é o nosso corpo espiritual. Né? E ainda alguns pensam, né? O homem com a sua, achando que ele é o dono, arrogância, exatamente, o dono do universo, ele acha que Deus criou a imagem e semelhança assim, do corpo físico, quando não é bem assim, né? Então, nós sabemos que hoje nós somos o quê? Centelha divina, é o que está dentro de nós. E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Pode seguir. Deixa eu compartilhar a tela. Então, como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? É bem interessante isso, não é? Porque como é que nós vamos... eu achei assim, essa situação aqui... designar vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo, né? Quando a gente xinga os vizinhos, eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Vai para lá, né? Para o quinto dos infernos. Quer dizer, você está condenando alguém para viver infinitamente numa situação de trevas, de sofrimento, não é? Por que acontecer isso com um espírito? Por que Deus criaria seres, né, aqui, né, para viver em agonia constante, enquanto outros vão ficar no seu júbilo lá, ou no seu sono, ou no paraíso? Não faz sentido, né? Porque aí você estaria dizendo que Deus ele tem suas escolhas, seus favoritos, né? E nós sabemos que Deus não faz distinção das criaturas, não é? E como fala aqui, não tem também a questão de ficar lá em repouso, descanso eterno, porque o próprio Jesus se afirma que o trabalho é incessante. Se ele até hoje trabalha, o Pai também trabalha, por que nós, ao morrermos, vamos dizer assim, vamos ficar em repouso, em descanso? Descansar o quê, gente? Não é? Descansar do quê? Então, é o que o mentor lá fala para a irmã que é católica. Se vocês prestassem atenção, quem são aqueles santos? Eles estão dormindo? Por que vocês oram por eles? Por que vocês fazem prece para que eles ajudem vocês? Se você faz prece para o santo, e na Igreja Católica tem milhares, é porque eles estão trabalhando, eles não estão dormindo. Então, já foram homens aqui, né? Já foram pessoas aqui da Terra, né? Não, e estão trabalhando, porque se vocês fazem oração para que eles ajudem vocês, é porque eles não estão dormindo. Então, se o católico ficar atento a isso, fala, mas peraí, vamos ficar dormindo e irmã Dulce está dormindo, você não ora para ela te ajudar? Se você ora para ela te ajudar, é porque ela não está dormindo. Então, se vocês prestassem atenção nisso,
vocês já iam ver que esse negócio que vai ficar dormindo esperando o juízo final já não é uma coisa que tem alguma coisa aí diferente do que vocês estão pensando. Bastava vocês terem um pouco mais de atenção, porque se todo mundo morre e fica dormindo, você está orando para santo para quê? Se o santo também está dormindo, pô. Não faz sentido, entendeu? Isso então falo isso para alguns colegas católicos, né? Falei, cara, vocês, quando morrer, vai fazer o quê? A gente vai dormir e vai esperar o juízo final. Eu falei, mas e a irmã Dulce? Ela é santa agora. Você ora para ela te ajudar? Ah, sim, mas então ela não está dormindo, então quem garante que também tudo vai dormir? Entendeu? Então, E essa situação aí é complicada, porque no grupo da tarde, né, no grupo de estudo da tarde, é raro eu participar, né, devido aos problemas aí, mas eu presto atenção, escuto tudo, todos os áudios, as redações de todo mundo. E quando a Janete coloca os mensageiros, eu não sei se foi o capítulo 22 a 23, alguma coisa desse tipo, eles estavam falando, o André Luiz, né, e o André Luiz, que eu digo o palestrante, né, e aquele outro senhor que apresenta o vídeo, eles estavam falando das pessoas que ficam dormindo. Tinham mais de 1.000 pessoas dormindo. É só pegar lá o capítulo e dar uma olhada lá. Por N motivos. Por N motivos, tá bom? Mas eles estavam dormindo, é o que a gente está colocando aqui. O Helder está colocando. Se a Mandu está trabalhando, por que eu vou dormir? Como a Selma colocou, está todo mundo trabalhando. Se Jesus trabalha todos os dias, se Deus trabalha todos os dias, imagina se Deus for cochilar 1 minuto para tomar conta desse universo. Aí eu vou descansar 1 minuto aqui para tomar conta aqui. O universo é tão pequenininho, né? Entendeu o que eu quero dizer? A gente está chegando, né? Olha que a complexidade do universo. Aí o Deus vai descansar 1 minuto assim, só para tirar um cochilo. Está cansado, vai tirar um cochilo. Imagina o que vai acontecer com o universo. Então, esse capítulo, não sei se é o 22, 23, 24 dos mensageiros, está lá, é só escutar lá. Tem mais de 1.000 pessoas, que é 1.400 e pouco, dormindo, esperando, não sei o quê. Muitos estão dormindo ali porque realmente tiveram que dormir, porque fizeram falcatrua, né, com comportamento errado, pensamentos errados, atitudes erradas. E aí ficou lá, adormecendo lá, para se preparar para quando, entre aspas, acordar. O acordar não é o acordar material nosso, né? O acordar espiritual é diferente, né? É um acordar muito mais abrangente, mais profundo. E vai demorar esse acordar deles, né? Tanto do espírito, né? Quanto do acordar, da profundidade do que é acordar para os ensinamentos de Jesus, para os ensinamentos de Deus. O que ele perdeu o tempo, o que ele deixou de fazer, esse acordar também tem outro sentido. Mas imagina lá como ele foi, mais de 1.000 dormindo, todo mundo dormindo, que coisa, hein? É só lá escutar. Essas são pessoas assim, que aqui viveram só para a matéria, e outros que também tinham a crença de que a morte seria o descanso. Então, como nós sabemos que a transição daqui da matéria para o mundo da quarta dimensão é apenas, vamos dizer assim, como se fosse um pulinho, a gente vive exatamente como viveu aqui. Então, quando o teu corpo sai, quando o seu espírito sai do corpo, você acredita que morreu. Você fechou os olhos, dormiu e continua no sono, né? Esse despertar é difícil para as pessoas que não têm essa crença, vamos dizer aqui, de que existe uma vida depois da morte do corpo, né? Porque é vida depois da vida, né? Esse despertar é complicado. Aí tem a terapia do sopro, né? Que fazem também para poder ajudar essas pessoas a despertar. No caso, é ter o despertar ainda aqui na Terra, para se preparar para lá. Mortos estamos nós, né? Exatamente. Vai fechar a sala, né, Vitor? Vai fechar a sala em 1 minutinho. Então, vamos nos despedir da Dorô. Tchau, Dorô. Você não pode vir para o segundo tempo. Não. Se prepara para amanhã, para o seu aniversário. Meu Deus. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Vou trabalhar o dia inteiro, né?
Uma boa noite para todos. Boa noite. Vou fechar a sala, então, e a gente abre novamente. A Margarida está entrando, Vitor, e a sala vai cair. Ela não vai conseguir voltar, será? Bem, Margarida, se você estiver ouvindo a gente, a sala vai fechar, porque o Zoom fecha, e eu vou abrir logo daqui a pouco. Você tenta entrar novamente em 10, 20